Beleza. Começou a gravar. O Kevin entrou na sala também. A Maria já estava, o João, Isabela, Germinal, Felipe, Ana Cláudia, Gabriel. Ok, pessoal, vamos lá então. Nossa aula hoje de instrumentação vai falar sobre medidores de vazão, tá? Pelo conteúdo da apostila, eu não sei se eu vou conseguir chegar a explicar a medição da pressão diferencial, tá? Mas a gente vai falar sobre os dois tipos de medidores de vazão que tem de forma geral. E aí a gente vai começar a ver alguns medidores por pressão diferencial. Tudo bem? Então vamos lá. Bom dia, Daniel. Beleza. Deixa eu voltar um pouco aqui no meu programa aqui. Beleza. Então, pessoal, a medição de vazão, ela consiste em você saber a quantidade de, seja fluido, seja líquidos, seja gases, seja quantidade de matéria que passou por um ponto, tá? Por um ponto em relação ao tempo, tá? Qual que é a quantidade de produto, por exemplo, se você tivesse aqui, isso daqui fosse, por exemplo, uma tubulação, tá? Fosse uma tubulação. E você quer saber qual que é a quantidade, vamos falar assim, de água que está passando aqui em relação ao tempo, nesse ponto que eu coloquei a flechinha. Vamos falar assim em litros, né? Uma quantidade de água em litros por minuto, ou por segundo, ou por hora, né? Então, uma relação da quantidade que está passando em relação ao tempo, tá? Então, quando você tem invasão de volumétrica, né? Você pega o volume, divide pelo tempo, tá? Quando você tem quantidade de vazão mássica, né, de massa, você quer saber o peso, a quantidade de peso que está passando em relação ao tempo, você faz essa divisão. Um exemplo seria você aplicar numa esteira, né? Vamos supor assim, que você tem aqui uma entrada de produto aqui, e aí você tem uma esteirinha, tá? E aí você coloca nessa esteira, você coloca sobre ela, você coloca um medidor de peso, né? Ele mede o peso dessa esteira. Então você consegue saber qual que é a quantidade de massa que está passando aqui, né? Em relação ao tempo, tá? É... Aqui em relação à vazão é importante saber qual que é a temperatura, porque conforme a temperatura ela acaba afetando também a sua vazão, tá? Então aqui tem algumas medidas, quando você vê NM, o que é isso, né? Metros cúbicos normais por hora, a temperatura de 0 graus e a pressão atmosférica, tá? Então quando você tem esse tipo de medição, ou até mesmo você não tenha o líquido a 0 graus, não é? Mas você tem essa medição, é esse significado que está trazendo, tá? Ou também esse SFM é o mesmo de metros cúbicos normais por hora, temperatura de 0 graus e pressão atmosférica, tá? Então é unidade de medida. Aqui ele traz algumas relações para recordação. Um metro cúbico é igual a 1000 litros, um pé cúbico quanto que é em metro cúbico, um galão quanto que vale em litros, tá? E também de massa, uma libra quanto que vale em quilos, tá? A gente tem dois tipos de medidores de vazão, medidor de quantidade e também volumétrico, tá? O medidor de quantidade, a gente está interessado em saber o quanto já passou, não quanto está passando em relação ao tempo, né?
Então, temos medidor de quantidade por pesagem. No caso aqui é um exemplo da esteira. Você tem um sensor que está verificando a variação de peso dessa esteira por causa desse produto que está aqui subindo. E aí você mede essa quantidade de massa, tá? Só que aqui esse equipamento está sendo aplicado para essa esteira, ele está medindo tanto ele está medindo tanto a vazão por quantidade. A vazão por quantidade é esse primeiro, ou seja, esse T aqui é a tonelada, né? É a quantidade que já passou, né? Então, aqui você tem uma anotação da quantidade que já passou, tá? Nesse ponto. Então, essa é a medição por quantidade. Não está interessado em saber a informação que está aqui embaixo. Essa tonelada por hora é a medição volumétrica, né? Você está querendo saber o quanto está passando por hora em relação ao tempo. A de cima você está interessado em saber o quanto que já passou, tá? A medição de quantidade volumétrica é em relação aos líquidos, tá? Então, por pesagem em relação a sólidos e volumétrica em relação a líquidos. Então, por exemplo, o hidrômetro da nossa casa, tá? Aquele reloginho que tem na nossa casa, ele é um medidor de vazão volumétrico de quantidade. Ele está interessado ali em saber o quanto já passou, né? Quanto de água você já consumiu, né? Então ele não quer saber o quanto está passando por hora ou em relação a por minuto ou por segundo, tá? Então o hidrômetro na nossa casa é um exemplo de medidor de vazão por volumétrico de quantidade. Outro exemplo de medidor por quantidade são as bombas de gasolina, né? Ela só quer saber o quanto já entrou no seu carro e, e, e é isso, né? Então, pessoal, eu acabei esquecendo de falar, mas os objetivos da medição de vazão, né? Quais são os objetivos da medição de vazão? Você tem esse objetivo, no caso aí, por exemplo, do hidrômetro e da bomba de gasolina, é saber o quanto já passou, mas tem uma finalidade vamos falar assim, relacionada à parte financeira, né? Para quantificar o quanto você tem que pagar pelo que você utilizou, né? Ela também tem finalidade de dosagem, tá? Então vamos falar assim que você está fazendo tinta, por exemplo. Eu quero fazer, pô, cara, você pega uma paleta de cores, tem muitas cores, então assim, você variando a porcentagem de dosagem de uma tinta vermelha com amarelo ou com verde, você consegue criar várias cores com tonalidades diferentes. Então, tem essa finalidade de dosagem que é utilizada em processos, tá? E também essa questão financeira. Além da dosagem, é bastante utilizada em processos, tá? Então, muitas vezes você precisa de uma vazão de vapor que seja alta para o seu processo, você fica controlando essa quantidade de vazão que você tem, tá? Então, ali em cima, medidores de quantidade. Só quer saber o quanto já passou pelo equipamento. Os medidores volumétricos, eles são aqueles medidores que importa qual que é a quantidade que está passando em relação ao tempo, tá? E o primeiro tipo de equipamento que ele coloca aqui é a medição de vazão por pressão diferencial. Então, o primeiro equipamento que ele vai mostrar para fazer essa medição por pressão diferencial, tá, vai ser a placa de orifício, tá? Mas o que acontece no geral, independente do equipamento que você utiliza, independente do elemento primário, tá? Então, você coloca no meio da tubulação um elemento primário, tá? Que é um elemento que ele tem uma área de passagem menor. Ele vai causar uma restrição aqui na sua tubulação, vai diminuir a área de passagem do seu fluido. E o que isso vai causar? Vai causar um aumento de pressão na entrada
tá? Você vê aqui que está medindo em PSI, chega próximo a 250 PSI, e você vai ter uma queda de pressão na tua saída, tá? Então você vê aqui uma pressão baixa e depois há uma recuperação da pressão na sua saída, só que ela não consegue recuperar, né, totalmente igual estava antes do seu elemento primário, do seu elemento que está causando essa queda de pressão, tá? Então, os equipamentos que são baseados na medição de pressão para você identificar a vazão, eles causam essa queda de pressão, tá? Eles causam essa queda. E essa queda de pressão que você tem, essa pressão estática, não é porque você vê aqui que é uma pressão estática, uma pressão em relação ao tubo, tá? Então, essa diferença de pressão que existe desse lado com esse é utilizado para relacionar com a sua vazão, tá? E aqui a gente tem aqui embaixo uma coluna em U para medição da pressão diferencial, tá? Então, você tem uma maior pressão na entrada e menor pressão na saída. Um exemplo desse tipo de situação é quando a gente está usando a mangueira da nossa casa e a gente tampa, tá? A gente tampa a saída dela. O que vai acontecer? A pressão na entrada vai aumentar e você vai ter um quê? Um ganho de velocidade. Tá? Você vai ter um aumento de velocidade. Só que acontece, a pressão nas laterais diminui. Se você, por exemplo, pressionasse no meio da mangueira, né? Colocasse seu dedão lá no meio da mangueira e pressionasse, aquela área que você pressionou vai ter um aumento de velocidade. Só que você vai ter uma perca de carga em relação à pressão aqui da sua linha, tá? Essa queda de pressão, pessoal, é conhecida como perca de carga, tá? E isso significa o quê? Significa o seguinte, significa que sua bomba, você tem lá sua bomba, né? Se antes vamos falar assim, com 60% de rotação, ela conseguia aqui, né, considerando o diâmetro da tubulação e tudo mais, ela conseguia, por exemplo, 60% de vazão, né, do seu range aqui de velocidade, 60% de velocidade só bom, você conseguia 60% de vazão, você colocou um equipamento desse, vamos falar assim, que 60% de velocidade vai estar produzindo, por exemplo, 55% de vazão. Então, a perca de carga ela significa uma perca de eficiência do seu sistema. Significa que para ela produzir a mesma vazão que ela tinha antes, né, quando ela rodava 60%, ela vai ter que rodar mais rápido ainda para conseguir os 60% de vazão. Tá? Então, essa perca de carga significa perca de força. Se você está usando esse líquido para exercer força, você vai ter perca de força, você vai ter perca de vazão, tá? Devido a essa queda de pressão que tem aí na tubulação, tá? Pessoal, até agora tá tranquilo? Alguma dúvida aí? De boa? Beleza. A Mel, o Juan também entrar na sala. Beleza. Ok, Mel. Vamos lá. Então, o primeiro elemento primário para causar essa queda de pressão que ele apresenta é a placa de orifício. Tá? A placa de orifício é uma placa, tá? Normalmente uma placa metálica, que ela tem um furo no meio. Né? Então, ela é colocada entre dois franges. O frange, pessoal, é essa parte aqui que você vê essas coisas quadradas no frange.
Isso daqui são parafusos, tá? São parafusos com... Então, assim, um lado vai ter o parafuso, do outro lado vai ter a porca. Então, esses flanges, eles servem para unir a tubulação, né? Então, você tem tubulação do lado esquerdo aqui e tem tubulação também do lado direito. O flange acaba fazendo essa união, tá? Então, você tem que colocar algum elemento no meio, seja placa de orifício, seja um medidor de vazão. Você vai utilizar dos flanges para fazer a conexão deles na tubulação, tá? Então, a placa de orifício normalmente é montada entre dois flanges. Ela dos elementos que causam essa queda de pressão, ela é a que mais causa queda de pressão na tubulação, tá? Mas também fica mais fácil de enxergar essa queda de pressão, tá? Você tem 3 modelos aqui, ó. O concêntrico, ele é mais quando o furo é no centro. É mais utilizado quando você tem gases, vapor ou líquidos limpos, tá? O excêntrico, você tem sólidos em suspensão. E o segmental, você tem uma quantidade maior de sólidos em suspensão, tá? As vantagens aqui são bastante, tá? Manutenção de troca simples, construção simples, rangeabilidade, não é cara, ela é barata, né, e de fácil instalação. O problema dela é que ela causa uma alta perca de carga, porque ela causa uma grande pressão diferencial na sua linha, tá? Só que assim, como qual que é a vantagem dela? É a vantagem econômica, tá? Então, por exemplo, se você tem uma tubulação muito grande, de 40 polegadas, por exemplo, você vai querer colocar, por exemplo, um medidor de vazão magnético, ele é muito caro, né? Nem sei se os caras conseguem, se acaba fabricando um equipamento desse tamanho, né? Então, para economizar no preço, acaba colocando uma placa de orifício, né? Que vai causar uma perca de carga, mas por causa do tamanho da tubulação, muitas vezes compensa, tá? Colocar uma placa de orifício ali. Então, tem situações que é viável, tá? Aqui está falando tipos de borda, né? Utilização de borda quadrada quando você tem tubulações maiores que 6 polegadas e arredondada quando você tem fluidos viscosos, tá? Aqui mostra a entrada cônica de uso geral. E aqui alguns tipos de ligação, tá? Então, você aqui no caso, o que são esses flange tap, radio taps aqui? Você colocou a sua placa de orifício e qual que é o local da sua tomada? Onde você vai medir a sua pressão? Então, esse primeiro tipo, você está medindo pressão no flange, tá? A, a tomada que você vai ligar no seu medidor de pressão tá no flange. Essa radio taps aqui, ela já não é no flange, né? Você vê que o flange está livre, ela é na tubulação. E aí tem uma relação na distância, né? A montante, que é onde está vindo o líquido, fica a distância que ela está em relação à placa é uma vez o diâmetro da tubulação. Então, esse D aqui é o diâmetro desse tubo. E aí, essa tomadinha aqui ela está instalada a essa distância. Tá? E a jusante, que é a saída do líquido, tá? Ela está a meia distância do diâmetro da tubulação. Então, você mede o diâmetro desse tubo e aí divide por 2, essa distância que der, você vai instalar essa tomadinha, tá? E aqui vai continuar mostrando várias formas de fazer essas conexões, tá? Normalmente, pessoal, a placa de orifício, ela vem, tá, quando você compra, adquire uma placa de orifício, ela já vem com as instruções de como que você tem que fazer a instalação dela.
e até a questão da relação dessas distâncias que estão sendo mostradas aqui, o fabricante te fornece essa informação, né? Você vai adquirir uma placa de orifício e fica assim, qual que é a distância que eu devo utilizar? Porque se você altera essas distâncias de conexão em relação à placa de orifício, você está mudando o quê? Você está mudando sua pressão diferencial. Então é importante você saber essa relação. E normalmente o fabricante já te dá essa relação, tá? Porque ele criou a placa e aí ele traz as informações dessa placa, né? Qual que é a queda de pressão, qual que é a distância de instalação que você precisa para aquela queda de pressão, aquela queda de pressão, qual que é a vazão, porque a placa de orifício também tem uma, vamos falar assim, uma calibração, tá? Realizado sobre ela. Aqui ele estava mostrando a placa de orifício está pintada aqui de azul, né? Só que as tomadas, onde está ligando a tubulação até o equipamento de medição, é tomada sobre flange, tá? Aqui é aquele outro tipo que estava naquela tabela. E aqui o orifício integral, quando você tem menor que 2 polegadas, uma tubulação pequena, você já tem a placa de orifício, vamos falar assim, o flange, a placa de orifício, tudo um jogo só, junto já com o seu transmissor, tá? Outro equipamento que também é utilizado para medição, para realizar essa queda, pessoal, é o tubo de Venturi, tá? O tubo de Venturi ele causa menor perca de carga do que a placa de orifício, mas também causa uma menor pressão diferencial, tá? Então você vê aqui esse H, qual que era a pressão na entrada, não é? Aí você tem aqui uma seção cônica nessa parte que vai causar a queda de pressão. Aqui a queda de pressão que você tem no meio do tubo de orifício, depois aqui você tem uma parte mais alongada, não é? E cônica, só que acaba permitindo a recuperação dessa pressão, não é? Então você tem uma queda de pressão, só que você tem uma recuperação melhor, né? Então aqui você tem a pressão no início e a pressão na saída, né? Então você tem uma queda de pressão menor aí. Se você pegar o H2, que é a pressão aqui na garganta do tubo de Venturi, você vê que H1 menos H2 H1 menos H2 vai ter uma queda de pressão maior do que H1 menos H3, tá? Mas ele causa essa queda de pressão para medição, só que ele tem uma recuperação melhor da pressão da tubulação aí, tá? E basicamente é isso. É uma seção cônica que restringe a área de passagem do líquido. Você nessa restrição você ganha velocidade e depois ele aumenta essa garganta novamente, permitindo a recuperação da pressão da tubulação, tá? Aqui alguns exemplos de instalação. Você pode ver que como fala, esse exemplo aqui em cima, ela é uma peça única, mas você vê aqui embaixo que pode ser construída também, ó, né? No caso, a garganta aqui foi um flange que foi montada ali no meio, né? Então você pode montar também o seu tubo de Venturi, tá? O bocal aqui ele coloca como meio termo entre placa de orifício e tubo de Venturi. A vantagem dele é a utilização quando o líquido ele é abrasivo e corrosivo, ou seja, o líquido tem uma agressão física e química
forte, você pode utilizar esse modelo para estar minimizando esses problemas, tá? Porque um líquido abrasivo, ou seja, acaba atingindo muito o seu elemento primário, né? Ele pode, por exemplo, você pega lá a placa de orifício, né? Se você utilizar a placa de orifício com um, um líquido que seja muito abrasivo, que acaba fazendo desgaste físico, você vai ter o quê? Você vai ter problemas aqui, ó, na sua passagem. Então, se você tem essa parte comida da sua placa de orifício, isso daqui vai ser um problema, porque a sua pressão diferencial vai mudar a relação, tá? Vai trazer imprecisão medição, então isso é um problema. Também corrosivo, porque se você tem uma parte que está deformada, a sua relação com a pressão diferencial muda, tá? Então isso daqui seria uma solução, tá? O tubo de Pitot é outro equipamento que é utilizado na medição de vazão, só que ele tem uma relação maior com a velocidade, tá? Então você relaciona a vazão com a velocidade e aí você tem fórmulas matemáticas que você obtém a sua vazão, tá? Então você tem que saber porque assim, inicialmente você vai ter a vazão e você vai ter vazão relacionada com a velocidade ao quadrado, normalmente, tá? Então você tem que saber qual que é o diâmetro da sua tubulação, qual que é a posição que o seu tubo de Venturi está instalado nessa tubulação para conseguir relacionar essa velocidade novamente com a sua vazão, tá? Essa pressão diferencial, porque você vai ter a vazão relacionada com a velocidade, mas você vai estar lendo o quê? Pressão diferencial, tá? E é uma leitura de pressão diferencial entre a pressão de impacto, porque aqui ó, você vê que tem um furo que está sofrendo o impacto do fluido, e também tem aqui um furo na lateral, que é a pressão estática, tá? E aí você consegue, na verdade você consegue essa relação, né? Pressão diferencial relacionado com velocidade ao quadrado e depois, por fórmula matemática, velocidade ao quadrado relacionado com a vazão, tá? Então é isso. Mas você tem que ter várias informações aí. Aqui está medindo o tubo de Pitot, está instalado. Provavelmente é um tubulão, uma tubulação de entrada de gases. Parece que é uma tubulação de entrada de ar de uma caldeira, tá? Aparentemente, tá? E aí está medindo essa vazão de entrada de ar. E aqui em cima está o equipamento, o elemento primário, que é o tubo de Pitot. Aqui a tubulação, que está chegando até os equipamentos aqui que medem essa pressão. Você tem também o tipo anubar, tá? O anubar ele ocupa, ele é fino, você vê que ele é fino, mas ele é instalado no tamanho da sua tubulação. Então ele é feito sob medida, né? Você precisa que ele ocupe toda a área da tubulação. E ele tem vários furos, tanto na montante, de onde está vindo o seu líquido, o seu fluido, também é cheio de furo na jusante, na saída, tá? Aqui mostra ele internamente. Então, aonde está vindo o fluido, ele vai sofrer aqui na câmara de alta pressão uma pressão de impacto, tá? E aqui na câmara de baixa, ele vai sofrer, na verdade, um vácuo, tá? Aqui ele vai sentir um vácuo causado pela passagem desse fluido ao redor dele, tá? E aqui a instalação dele. O V-cone também tem uma pressão maior na entrada e uma pressão menor na saída, tá?
Aqui ele traz as vantagens desse V-Cone: alta exatidão, repetibilidade, utilização com fluidos limpos e sujos, tá? Mas eu nunca vi a aplicação dele. Então, pessoal, aqui no caso aqui está mostrando o equipamento e aqui o medidor de pressão, tá? No caso aí da Yokogawa. Então, assim, todos esses medidores, né? Eles são todos esses medidores não, todos esses elementos primários que a gente viu, né? Eles causam o quê? Queda de pressão, tá? Só que a forma que a gente relaciona essa queda de pressão, tá? Com a vazão, na maioria deles é a mesma, fora o tubo de Pitot, tá? O tubo de Pitot é um caso à parte, hein? Então, assim, aqui vai mostrar uma malha, né, de medição de vazão, como que ela é. Você vai ter o elemento primário, você vai ter a tubulação, que vai medir essa pressão diferencial, e aqui o seu equipamento de medição, tá? E a relação que você tem na maioria deles, tá? Fora o tubo de Pitot, por que eu falo tubo de Pitot? Porque em campo, pessoal, eu tive experiência com placa de orifício, tá? Quando eu trabalhava na indústria, eu tive contato com placa de orifício, eu tive contato com anubar, tá? E tive contato também com um tubo de Pitot. Se eu não me engano, foram esses três que eu tive contato, elemento primário. E a forma de cálculo da placa de orifício e do tubo anubar era a mesma, tá? Era esse cálculo aqui que eu vou mostrar para vocês. Para relacionar a pressão diferencial com a vazão, tá? O Pitot era diferente. O Pitot deu bastante trabalho para colocar ele em operação para sua medição ser válida, tá? Eu acho que também foi uma questão talvez da compra, sei lá. Então, quando você utiliza esses equipamentos que causam queda de pressão, você tem a vazão sendo dada pelo quê? Por uma constante. Essa constante depende de vários fatores, tá? Como a relação entre o orifício, a tubulação e as características do fluido, tá? Então, assim, são várias coisas que influenciam. Qual que é o líquido que você está trabalhando, qual que é o fluido, se é vapor, se é gás, qual que é o diâmetro que você tem de tubulação, a rugosidade da tubulação também acaba influenciando, tá? E aí, essa constante é multiplicada você faz uma extração de raiz da pressão diferencial, tá? Então, você extrai a raiz da pressão diferencial e relaciona com a vazão, tá? Por que você faz uma extração de raiz? Por causa disso daqui, ó, tá? Você tem aqui a sua vazão em porcentagem e você tem a sua pressão diferencial em porcentagem. Então, você vê que não existe uma relação linear entre a pressão diferencial que está sendo causada, né, em porcentagem de 0 a 100, com a vazão que você está obtendo, tá? Por esse motivo ocorre essa extração, tá? Então aqui, ó, basicamente é uma curva de vazão aqui em relação à porcentagem, né? Quando você tem vazão zero, zero ΔP, 50% de vazão, 25% de ΔP, 70, 50% de vazão, 86, 75, 100, 100%, tá? Então é necessário fazer a extração da raiz quadrada, tá? Deixa eu ver aqui uma coisa.
esse equipamento aqui, pessoal, é um extrator de raiz quadrada, tá? Eu nunca vi esse equipamento em operação. Eu ouvi falar que em Lençóis Paulista, lá no Senai, tem um desse, tá? Como uma amostra. Mas qual que é a ideia de funcionamento dele, tá? No caso, esse equipamento aí, ó, ele trabalha, ele relaciona a pressão de diferencial, no caso, com uma pressão, no caso que esse FY é o conversor de vazão. Então, no caso, a entrada do conversor de vazão, que é esse equipamento, e a saída do conversor de vazão, que é esse equipamento aqui em cima, tá? Então, você tem uma relação direta, a entrada, você tem uma pressão na entrada. Então, esse equipamento está tendo uma variação de 3 a 15 PSI na entrada dele, né? Vamos falar assim, você tem lá o seu equipamento, né? Seu medidor. Né? Você tem a tubulação aqui, você tem a placa de orifício, você tem os tubos que chegam lá no seu medidor, tá? Então, esse cara aqui está medindo a pressão diferencial, o seu transmissor de vazão aqui. Vamos falar que ele transmite esse sinal. A saída desse transmissor vai ser o quê? Vai ser a entrada do seu conversor. Então, você coloca aqui o FY, ele é o conversor. Então, aquilo que é a saída do FT vai ser o quê? Vai ser entrada do FY. Então, esse EFI aqui está pegando o quê? A informação do seu transmissor de vazão. Então, a entrada dele é uma relação linear, né? 0% de pressão diferencial, 3 PSI que o equipamento está transmitindo, e 15 PSI que o FT transmitindo vai ser 100% de vazão. Então, a entrada do conversor tem uma relação linear com a pressão diferencial de 0 a 100. Aí acontece a saída do FY, né, que é a que ele chama de SFI, a saída do sinal de 3 a 15 PSI, se ele tiver essa transmissão pneumática, ela já está linear com o sinal da vazão, de 0 a 100%. Tá? Então, internamente, ele faz essa extração de raiz quadrada. Tá? Esses equipamentos, né, no caso aqui, ó, cadê ele? Aqui. Esses transmissores, eles não precisam de um extrator de raiz quadrada, tá? Esses equipamentos que você vê, você quando vai entrar dentro dele para fazer as configurações, ele tem opção. É só ele, na verdade, é como se fosse uma bolinha com 7. Extrair raiz quadrada, é só isso. Aí você marca a bolinha, já era. Então, não há necessidade de um equipamento daquele, tá? Então, ele já faz a extração de raiz quadrada para você do sinal que está entrando, de pressão diferencial. E aí você pode relacionar direto com a sua vazão, tá? Deixa eu ver aqui embaixo. Não. Beleza. Beleza. Então aqui é a formulinha, pessoal. Aqui tem um exemplo de como que determina. No caso aqui ele te dá a fórmula e ele está mostrando aqui como determinar a sua constante, tá? Então no caso que você vai determinar a sua constante baseado na vazão máxima, tá? Então, por exemplo aqui, ó, deixa eu ver aqui qual que é a unidade. Você tem essa fórmula, e aí você isola o K, né? Você pega o K, passa o ΔP para o lado de lá, e aí você vai fazer o quê? A vazão máxima dividido pela pressão diferencial máxima, para determinar essa constante K, tá?
Por que a vazão máxima? Porque se a gente pegar aqui nas relações, o que a gente percebe? Tá? Ou seja, até pegar no gráfico. Tá? O que a gente percebe aqui no gráfico? Ó? A gente percebe no gráfico que o 100% de vazão vai bater com 100% de pressão diferencial. Os outros pontos não. Você vê que 75% de pressão diferencial está com 86. 50, lá perto de 70. 25, 50. Então, o único ponto que bate, vazão bate com a pressão diferencial é em 100%. Por isso que na hora que você vai determinar o K, a constante K, você vai utilizar a sua vazão máxima dividido pela sua pressão diferencial máxima também, tá? Para a determinação do K. Então aqui ele está mostrando como que você encontra esse valor de K, tá? No caso aqui ele considerou que você tem uma vazão máxima aqui, né? Esse 10 aqui é o seu Q, né? No caso que ele deu aqui em metros cúbicos por hora, então esse Q está igual a 10 metros cúbicos por hora. E a pressão diferencial máxima que é gerada a pressão, no caso aqui em milímetro de H2O, tá? 2.500 milímetros de H2O. Então, a extração de 2.500 dá um valor de 50. 10 dividido por 50 vai te dar uma constante de 0,2. Tá? E aí aqui ele te dá um outro exemplo. No caso, se você tivesse 8 metros cúbicos de vazão, né? Daí no caso que ele utilizou a mesma formulinha, só que ele isolou, né? Tinha lá vazão igual a K vezes a raiz da pressão diferencial. O que ele fez? Ele isolou a pressão diferencial, né? Então ele pegou aqui a pressão diferencial, fez que passou o K dividindo, né? Passou para o outro lado dividindo, e depois a raiz, quando passa para o outro lado, se torna um elevado ao quadrado, né? Essa raiz aqui, quando você passa para o outro lado, vira essa exponencial. Então é isso que ele fez. Por isso que ele coloca, então se eu tenho 8 metros cúbicos de vazão, né, eu vou ter 1.600 milímetros de H2O de pressão diferencial. Né? No caso, ele só fez a conta com 8 metros cúbicos dividido pelo K que a gente encontrou. Qual que seria a pressão diferencial nesse ponto? Tá? E aqui ele calculou a pressão diferencial só que em porcentagem. Tá? Quando você trabalha com porcentagem, pessoal, no caso aqui, ó, esse último exemplo que ele deu, né, que ele foi isolando a pressão diferencial. Ele trabalhou aqui com porcentagem. Quando você trabalha com porcentagem, você pode considerar nos exercícios K igual a 10. Tá? Isso somente para cálculo em porcentagem. Em outras situações, você tem que fazer a conta. Se você for trabalhar, porque acontece, você pode ter, por exemplo, a vazão em várias unidades de medida. Você pode ter ela em metros cúbicos por hora, pode ter em litros por hora, galões por minuto, tá? E aí você pode ter a sua pressão diferencial, você pode ter ela em milímetros de H2O, você pode ter em bar, você pode ter em milímetros de mercúrio, tá? Então, conforme você varia as unidades de medida da vazão e as unidades de medida da pressão diferencial, você vai mudar qual que é a sua constante K, vai mudar os valores da constante K. Mas quando você trabalha vazão em porcentagem, tá? Pressão diferencial em porcentagem, você vai ter você não vai ter problema com as unidades de medida.
Então, nesse caso, normalmente K ele é construído para vai ter essa constante de valor 10, tá? Somente para porcentagem. Tudo bem? Eu acho que é só. Eu acho que por hoje tá bom. Depois eu passo alguns exercícios para vocês relacionados aí à medição de pressão diferencial. Essa fórmula que está aqui em cima, eu não vou passar, tá? Fiquem tranquilos aí. Em relação ao extrator de raiz quadrada, não vou passar nada não. E aqui nessa parte final aqui, ele só dá uma mostrada quando você vai calcular vazões com aquela medida padronizada, né? Você faz medição da pressão, da temperatura, da vazão, e aí no extrator de raiz quadrada ele vai te dar a vazão, tá? Então esse cálculo de vazão está dependendo de várias informações aqui do seu sistema, tá? Para utilizar essa unidade de medida. Mas isso daqui a gente não vai estar entrando, tá? Normalmente é utilizado para gases, esse tipo de situação. Pessoal, alguma dúvida aí? Deixa eu voltar aqui. Não? Beleza. Hoje a gente viu basicamente medidores de quantidade, volumétrico. E aí dentro de volumétrico a gente viu o primeiro método de medição, que é medição por pressão, né? Pressão diferencial e qual que é o cálculo que a gente faz para relacionar a vazão com a pressão diferencial na maioria dos elementos primários, tá? Fora o tubo de Pitot que eu já conheço, eu sei que não é bem assim, tá bom? Pessoal, depois eu vou estar postando a lista de exercício, eu ainda não montei ela, tá? Assim que eu terminar, eu dou um toque lá no grupo de vocês do WhatsApp, informando que a lista está pronta lá no Moodle. Por enquanto não tem lista, mas eu vou montar ela. Tudo bem? Eu acho que essa vai ser a primeira lista do bimestre, né? Não teve nenhuma atividade ainda. Mas tá bom. Pessoal, obrigado pela presença de vocês e até a próxima. Obrigado, Mel, Isabela, Guilherme, Ana Cláudia, Maria. Até mais, gente.